Então, pessoal, eu sou o Rai do NTS Ceilândia e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma restauração do sistema operacional a partir do pendrive. Esse pendrive aqui é um pendrive que nós não vamos explicar como que ele é feito, né? A gente vai trabalhar só a parte de restauração a partir do boot, né? De um sistema de boot que foi instalado nele, né? O objetivo é restaurar o Linux Educacional 5 e o exemplo que eu vou dar agora é em um multiterminal, né? O pregão que eu vou utilizar como exemplo aqui é o 71/2010, mas esse mesmo procedimento ele se aplica ao 83/2008, né? Então é muito semelhante o processo de restauração e uma outra diferença eu vou falando aqui no decorrer aqui da minha atividade, ok? Então, para iniciar, vocês vão precisar do pendrive, né? A escola que ainda não tem esse pendrive em Ceilândia, ela pode procurar o NTE, né? Através dos nossos contatos, que a gente já disponibiliza no blog ou aqui no canal. E aí vocês podem ter acesso a esse pendrive aqui para iniciar o processo de restauração, ok? Primeira coisa, pendrive na mão, máquina desligada, ok? Ela precisa estar desligada para a gente iniciar o processo que a gente vai fazer a alteração na sequência de boot para que esse pendrive possa ser lido e iniciado todo o processo, ok? Então eu vou colocar aqui o pendrive, aqui na USB, né? Pode ser aqui na frontal mesmo. Caso esse pendrive não seja lido, o computador não interprete esse pendrive, ele não consiga identificar esse pendrive na inicialização, aí convém retirar daqui e colocar lá atrás em uma outra porta USB para verificar se ele vai fazer a leitura normal, ok? Então vou ligar aqui a máquina, vou ficar aqui pressionando o botão delete, né, repetidas vezes, até que ele identifique esse pendrive, ok? Ele vai pedir a senha, que é a senha da placa-mãe, a senha de boot, né, desse setup da placa-mãe. No caso do 83/2008, a senha é PRO minúsculo 83/2008. Eu estou agora de frente para um pregão 71/2010, então a minha senha é um pouco diferente, né? A senha aqui é 71/2010, ok? Então agora eu tenho acesso a esse menu de configurações aqui da minha placa-mãe, né? É bem parecido com o menu da 83/2008, né? Então eu venho aqui nessa opção aqui de baixo, de recursos avançados da BIOS, né? Movimento isso aqui com as setinhas do teclado mesmo, né? Essas opções. Então aqui na segunda opção eu vou dar um Enter, vou acessar aqui essa segunda tela e vou descer aqui a setinha até encontrar a sequência de inicialização, né? Se não me engano, no 83/2008, em vez de sequência de inicialização, eu acho que o nome que ele traz lá, a frase que ele traz é sequência de boot, né? O que é exatamente a mesma coisa. Eu vou dar um Enter. E aqui ele pergunta qual é a prioridade que vai ser dada para a inicialização desse boot, né? Então, o primeiro dispositivo de inicialização que ele tem disponível aqui é o CD ou DVD. O segundo é o SATA, que se corresponde ao HD do computador, né? E a terceira opção aqui é USB SanDisk, que é o meu pendrive, que é por onde eu quero que tenha a prioridade. Então a gente vai mudar aqui essa prioridade. Observando aqui, tanto na lateral direita quanto aqui embaixo, ele dá várias opções, né, de como fazer algumas movimentações aqui, né? Então, eu quero fazer a alteração, eu venho aqui para o SanDisk, né, USB, e ele fala aqui que para fazer as movimentações, é claro que cada placa-mãe tem o seu padrão, né? No caso aqui, utilizando mais ou menos do meu teclado, ó, eu consigo fazer essa alteração, ó. Então, o SATA veio para cá, né? Então, eu venho aqui para a prioridade 1 e vou mudar no mais e no menos, né? Para que ele se torne a primeira prioridade como USB SanDisk, que é o que me interessa. Aqui embaixo, ele informa que o F10 vai salvar essas opções. Então aqui já foi alterado para USB SanDisk,
ok? Observando aqui embaixo, eu tenho o F10 para salvar, né? Então vou apertar aqui o F10. Salva alterações feitas e sair das configurações? Ok, então vou dar um Enter. E agora ele vai inicializar fazendo a leitura a partir do meu pendrive. O que eu tenho que observar agora? Se ele vai abrir uma tela do Clonezilla, que é o software no qual eu gerei a nossa restauração. Então apareceu aqui o painel do Clonezilla, né, clonezilla.org e tal. Eu vejo que ele fez a leitura correta. Então ele não está lendo nem o HD, nem o DVD, ele está lendo o pendrive, que é o que me interessa. Tá? Então aqui eu não tenho que fazer absolutamente nada. Se eu quiser apressar um pouco o processo, eu posso até dar um Enter aqui e esperar um pouquinho. O 83/2008 ele costuma demorar um pouco, né, a ir para a próxima etapa, é normal. Tá? 71/2010 pode ser que ele demore um pouco. Esse tempo de avançar para a tela seguinte, isso varia muito de máquina para máquina, né? Porque cada uma está num estado de conservação diferente da outra, né? Então é normal isso. As máquinas elas não se comportam exatamente igual, não. Ok? Feita essa leitura inicial, eu já tenho aqui acesso à primeira tela de configuração aqui do nosso Clonezilla, né? Que se refere ao tipo de teclado, o tipo de linguagem, aliás, né, que eu vou utilizar no meu teclado, em toda a interface aí do meu sistema operacional. Eu vou me dirigir aqui até o Português Brasil, ok? Através das setinhas aqui do teclado, e vou dar um Enter. Vamos para a etapa seguinte. Aqui ele pergunta a respeito do mapa do teclado, né? Se eu vou ter alguma alteração dele, né? Enfim, eu não vou detalhar muito nas opções em que nós não pretendemos utilizar. Eu vou focar apenas nas opções que a gente tem que se ater mesmo. Então, não vou mexer nisso aqui, né? Então, não tocar no mapa de teclado. Eu vou manter o que está aí, vou dar um Enter para avançar a etapa seguinte. Então aqui ele pergunta se eu quero iniciar o Clonezilla ou entrar nas opções de Shell. Então eu vou deixar onde está também, não vou mexer nisso aqui, porque eu quero que ele dê um Start no Clonezilla, iniciar o Clonezilla. Enter de novo. Aqui ele pergunta como que eu quero trabalhar, né, a partir do Clonezilla. Se eu quero trabalhar com imagens, né, disco partição utilizando imagens, ou outra opção de baixo aqui que não interessa, porque eu vou utilizar essa primeira opção que já está aí. Não vou fazer nenhuma alteração também não. Enter de novo. Agora aqui é importante, tá? Muito importante. Ele me dá várias opções de trabalhar com Samba, de trabalhar com outras extensões de formatação para o HD, mas isso não interessa não. Então o que eu vou fazer? Vou para a opção aqui de baixo, a última opção, né? Que é o Skip, né? Onde ele vai simplesmente avançar a uma etapa seguinte, uma etapa referente ao nosso USB, né, que é o que está nos interessando no momento. Então, deixei marcado o Skip, Enter de novo. Aqui ele apenas pergunta se é isso aqui mesmo, né, ele já identificou tudo aquilo que consta no meu pendrive, né, para fazer a montagem do meu pendrive e a leitura posterior. Então, apenas Enter para continuar. Aqui ele pergunta que tipo de usuário eu sou, né? Se eu sou um usuário iniciante, então vou utilizar o modo iniciante, ou o Expert, que é o modo avançado, onde eu vou achar um monte de outras opções, mas a gente vai se ater ao modo iniciante mesmo, tá? Então vou manter o Beginner, modo iniciante. Enter de novo. Aqui é muito importante, né? Porque quando eu não clico na opção correta aqui, ele vai me levar para uma porção de outras opções que acabam inviabilizando uma restauração correta. Então tem que ter muita atenção aqui neste momento, um dos momentos mais importantes. Tá? Então a opção que eu devo marcar aqui é restaurar o disco, né? Restaurar a imagem para o disco local. Tá? Então a terceira opção aí, é a que eu vou deixar marcada. Ok? Enter de novo. No meu caso, ele está dizendo aqui, ó, imagem 71/2010 do RAI, que foi criado em 2016 e tal. Aqui eu podia dar o nome que eu quisesse, tá?
Como é uma imagem do 71/2010, ele está aparecendo isso aqui. No caso de vocês, que provavelmente estarão restaurando a imagem do 83/2008, vai aparecer aqui o nome que eu dei, que é a imagem 83/2008 do RAI, NTS Ceilândia, alguma coisa assim. Ok? Então cada pregão ele precisa ter sua imagem correspondente. Como aqui eu só tenho essa opção, é muito fácil, né? Eu não preciso alterar mais nada, basta que eu dê um Enter para ele considerar como ok e avançar a etapa posterior. Aqui ele se refere também ao tamanho do HD que ele localizou, no meu caso aqui um HD 320 GB, ok? Não tenho que fazer nada, vou dar um Enter de novo. Pressione Enter para continuar, é a mensagem que apareceu, então Enter de novo. Aqui ele pergunta se eu tenho certeza que quero continuar, confirmando todas as mudanças. Muito importante, Y para Yes, N para No. Então vou apertar aqui a tecla Y e vou dar um Enter. Novamente ele quer uma confirmação, Y de novo para Yes, Enter de novo. E agora, se tudo que eu fiz está correto, se eu seguir todos os caminhos corretos, escolher todas as opções adequadas, ele vai iniciar agora esse processo aqui, que é um processo de carregamento, né? Em que ele demora em torno de 3 a 5 minutos para concluir, fazer todo o carregamento dessa barra, tá? E aí o processo ele já deve terminar por si só quando ele chegar aqui a 100%. Vai ter mais umas 2, talvez 3 no máximo, opções que a gente tem que marcar para finalizar o nosso processo de restauração. E pronto, simples assim, não tem muita complicação não, né? Se o computador estiver respondendo de maneira adequada e o pendrive tiver sido construído também de forma correta, acredito que tudo vai dar certo. Ele vai concluir o processo de restauração sem maiores problemas, ok? Então já estamos aqui em 29%. Daqui a pouco ele vai concluir e a gente vai para a próxima etapa. Então chegamos a 100% do carregamento, né? Ele finalizou a leitura, né? Então aqui ele coloca mais algumas instruções de todas as modificações feitas, né? Afinal de contas, ele está restaurando o padrão de uma máquina e ajustando em uma outra máquina muito similar, né? Então ele está fazendo os devidos ajustes aqui, finalizando o processo de update, o processo de atualização e restauração do sistema operacional, né? Então aqui, então tentando realizar o GRUB, restauração do sistema operacional, ok. Então aqui por fim ele pede para eu pressionar um Enter para continuar, um Enter. E aqui eu tenho essas últimas opções aqui que ele vai me pedir, que é o que eu quero fazer após concluído o processo de restauração. Eu aconselho a pegar essa primeira opção aqui de cima, que é o Power Off, apagar. Lembrando que o apagar não é que ele vai apagar o seu pendrive, ele não vai fazer isso, ele vai simplesmente desligar a máquina, né? Algumas pessoas utilizam o reboot, que é para reiniciar a máquina, mas eu aconselho você utilizar o apagar para desligar a máquina, para você não correr o risco de perder o momento adequado de retirar o seu pendrive, ok? Então desligando a máquina é uma forma da gente se assegurar de que o tempo de retirar o pendrive vai ser correto. Então ele dá aqui uma contagem regressiva por desligamento do computador, ok? Computador desligado, agora eu já posso remover o meu pendrive e ligar o computador para ver como que ele vai se comportar, ok?